Bom, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o Dr. Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Olá, doutor, muito obrigado pela vinda. Olá, tudo bem? A gente vai falar um pouco hoje sobre a harmonização facial, né, doutor, que é uma área aí muito procurada, tanto por homens como por mulheres. Falar um pouquinho sobre essa técnica, né? O que é a harmonização facial? Pois é, a harmonização facial está cada vez numa crescente maior. Então, quando a gente sempre, há mais de 10 anos, trabalha com estética do sorriso, a gente sempre precisou, em alguns casos, ter um pouco mais de volume de lábio, expor um pouco mais os dentes, mas não só por uma questão dentária, por uma questão externa que envolvesse o que? A harmonização do sorriso junto com a face. Muitas vezes, a cirurgia ortognática ajuda muito nessa questão, quando o paciente tem uma assimetria da parte óssea, mas em alguns casos o paciente não tem uma assimetria na parte óssea, mas ele tem uma falta, seja na região de queixo, seja um pouco de papada aqui na região submandibular, seja alguns sulcos um pouco mais pronunciados, e que isso, em contraste com o sorriso, acabava deixando o resultado aquém, ou seja, um pouco menor de onde a gente conseguiria chegar. Então, a harmonização facial, ela entra como um complemento num tratamento odontológico. Por exemplo, um aparelho dentário conclui o tratamento e a harmonização ela vem para somar. Exatamente, esse foi o primeiro objetivo e, na verdade, na sequência disso, hoje, muitos pacientes vêm nos procurar visando apenas a harmonização facial. Por exemplo, a gente começou há algum tempo a fazer lipos... A gente já fazia uma lipoquímica de papada, mas os resultados acabam ficando aquém do desejado. E algum tempo atrás a gente começou a fazer a liposcirúrgica de papada. Pacientes que tinham queixa, muitas vezes eles preenchiam o mento, preenchiam essa região do ângulo, volumizavam o lábio, melhoravam o sorriso e ficava a queixa dessa região aqui, da região embaixo do queixo, onde tem aquela papada realmente. E essa técnica é uma técnica que acaba melhorando muito tanto a qualidade de vida do paciente, por uma questão que aumenta a autoestima, quanto também para aquela questão de foto. Geralmente o paciente não gostava de tirar foto de lado, não gostava desses perfis, onde essa papada acabava incomodando. Doutor, e qual que é a técnica para se retirar essa papada? Na verdade, essa técnica cirúrgica, ela engloba um pequeno cortezinho, aproximadamente de 1 a 2 milímetros, onde é passado uma canulazinha, onde a gente consegue injetar um líquido e traciona aquela gordura para fora daquela região. Existem pontos específicos onde a gente consegue tracionar e tirar esse tecido adiposo, essa gordura, e dando uma estética melhor para o paciente. É um procedimento que dura em torno de 1h30 a 2 horas, para fazer com a técnica precisa um resultado melhor. É feito em técnica única, ou seja, esse não é um procedimento que foi feito para se fazer em várias etapas. Ele é um procedimento que foi feito para fazer em etapa única, ou seja, a pessoa vem, ela faz a liposcirúrgica e depois ela vai para um pós-operatório e acabou. Ou seja, ela não tem necessidade de reaplicações ou reintervenções por conta disso. É a retirada da gordura, então. É a retirada realmente física da gordura. Doutor, e o pós-operatório é muito complicado? É simples? É dolorida essa cirurgia? Não. O paciente não tem queixa de dor. Hoje de manhã eu fiz um pós-operatório no paciente que eu operei ontem à tarde, veio de uma cidade aproximadamente 200 quilômetros aqui de Rio do Sul. Hoje as mídias acabam trazendo cada vez mais os pacientes de longe para estarem se atendendo em regiões específicas onde tem profissionais que fazem essa técnica. A gente atendeu uma paciente ontem, foi feito o procedimento. Hoje ela está voltando para a cidade, mora para lá de Florianópolis, então, e ela fica a 200 e poucos quilômetros daqui. E é uma técnica que o paciente veio hoje de manhã, estava sem dor, fica com um pouco de edema, normal pelo processo cirúrgico que é feito. Tem os cuidados pós-operatórios, que é o uso de uma faixa de compressão que precisa ser usado, assim como pacientes que fazem lipo corporal também é feito, ou seja, cirurgias de corpo também é feita essa faixa, uma malha, como se fosse uma malha que pressiona, exatamente para quê? Para deixar aquele tecido colar, entre aspas, melhor naquela região onde ele deveria estar. É onde a gente melhora o contorno do rosto do paciente. Doutor, a gente tem algumas fotos para mostrar, gostaria que a produção exibisse para o nosso telespectador. São alguns exemplos de técnicas de harmonização facial, né? Essa aí, por exemplo, foi feita a técnica única e exclusiva da lipo de papada. A paciente tem outras indicações onde ela vai... Essa é outra questão, ela não precisa fazer tudo de uma vez. Por exemplo, o paciente quer preencher um pouco o lábio, quer fazer um pouco a região do sulco nasogeniano, a região do ângulo. Ela pode fazer em etapas, mas a
Lipo de papada foi feita em ato único. O paciente tem um pouquinho de edema, porque é um pós-operatório imediato. Tem um pouquinho de edema nessa região onde é feita as incisões, que são bem pequenas. Essas aqui, onde tem aquele tapezinho, nem é dado ponto, porque é bem pequena mesmo. E uma região embaixo do queixo. E essa região, quando há o acúmulo de gordura, é muito difícil ela sair, né? Não sai com um simples emagrecimento. Na verdade, muitas vezes o paciente fala, meu Deus, eu emagreci 5, 10, 15 quilos, não perco nada. E quando engorda 3, 4 quilos, parece que os 3, 4 quilos foram inteiros para aquela região. Porque, na verdade, é uma região de difícil perda natural daquela gordura. E, realmente, o paciente, muitas vezes, tem uma indicação precisa para a gente estar removendo. Então, a gente vê ali... exatamente a determinação desse ângulo. Pacientes que têm essa região aqui, ó, a gente consegue dar uma melhora muito grande com essa técnica. E fica super natural, né? Fica super natural. É indicado fazer algumas sessões de fisioterapia pós-procedimento, onde melhora essa questão de elasticidade da pele. O pós-operatório acaba ficando muito mais suave para o paciente. E dor, praticamente o paciente não tem queixa de dor. O que ele mais tem queixa é a posição de dormir, porque na verdade ele tem que ficar numa posição mais paradinha, ele não se vira muito, mas é mais por um desconforto posicional do que por uma questão de dor, realmente. E essa gordura, ela pode voltar a aparecer, a surgir, a dar papada? Assim, ó, como a gente retira boa parte dessa gordura, ela pode voltar a surgir sim, mas o paciente tem que daí ganhar bastante peso para ela estar voltando. Demora para voltar. Ela não volta se você manter 5 quilos a menos, 5 quilos a mais, 6 quilos a mais, ela não vai... A pessoa engorda como um todo, daí ela vai automaticamente ter mais volume naquela região. Mas se ela manter o peso ou engordar um pouquinho, não vai voltar exclusivamente naquela região. Doutor, e além da lipo de papada, quais são os outros procedimentos mais procurados hoje? Pois é, ali até tinha passado uma imagem que a gente estava falando, que é o preenchimento de lábio. Então, hoje a gente tem muita indicação para lipo de papada, preenchimento de lábio, onde a gente consegue um resultado. O preenchimento de lábio é um pós-operatório bem mais tranquilo, que a questão da lipo cirúrgica de papada. É uma aplicação que é feita muitas vezes de 1 a 2 seringas para dar volumização do lábio. Eu sempre prefiro fazer um pouco menos e o paciente depois ir colocando um pouquinho a mais num segundo momento. Tem pacientes que já fizeram aplicações, gostam de resultados um pouco maiores de volume de lábio e aí a gente coloca às vezes 2 seringas, mas praticamente em 80% dos casos, uma seringa a gente consegue um bom resultado com volume de lábio bem satisfatório. Doutor Rodrigo, tem alguma contraindicação? Assim, ó, pacientes que têm doenças autoimunes... A lipo cirúrgica de papada, como qualquer cirurgia, o paciente tem que estar com exame de sangue normal, não pode estar com diabetes alterado, não pode estar com hipertensão não controlada. Questão normal que ele não poderia fazer qualquer outro tipo de cirurgia, também não poderia fazer a lipo cirúrgica de papada. Em relação à parte de preenchimentos, a única contraindicação relativa, às vezes, são pacientes que têm doenças autoimunes, que eles têm reações exacerbadas a alguns tipos de produtos, não só ao preenchedor. Pacientes que, às vezes, têm reação a algum tipo de alimentação, ou pacientes que têm alergias, mas, via de regra, a maioria da população pode fazer, porque esse produto ele é biocompatível, o organismo acaba absorvendo aquele produto que é aplicado, porque não são produtos que eram usados antigamente, que eram produtos que não eram reabsorvidos. Hoje são praticamente 100% reabsorvíveis, pode ser que demore 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, dependendo do tipo de material, mas eles vão ser absorvidos, ou seja, o organismo considera aquilo ali um corpo tão natural que, na verdade, ele acaba absorvendo com o decorrer do tempo. Tá certo. Doutor, quem ficou com alguma dúvida, né, tem interesse em fazer harmonização, mas tem alguma dúvida, pode marcar uma avaliação, né? Com certeza. Na verdade, hoje a gente está cada vez mais com essa questão da distância fazendo consultas online. Então, muitas vezes a gente faz a consulta online realmente agendado normal, como se fosse um horário de consulta. Essa consulta ela é feita via online, via vídeo, onde a gente consegue muitas vezes estar avaliando o paciente, tendo uma conversa com ele sobre as dúvidas, as queixas, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, no sentido de suprir as queixas desse paciente. Então, essa avaliação a gente consegue estar fazendo online, às vezes o paciente não pode se deslocar, a maioria ainda pode se deslocar, que é municípios aqui da região, com 50, 60 quilômetros, ou do próprio Rio do Sul. Então, e daí sim determinar o que melhor vai estar
sendo feito para a queixa do paciente. Tem até consulta online, então, para facilitar aí a vida de quem tem uma rotina muito agitada, né? Hoje a gente está fazendo, por mais que não seja muito, mas se falasse isso há 2 anos atrás, consulta online era muito incomum, né? Por tirar alguma dúvida por telefone. Hoje em dia não, hoje em dia é uma consulta realmente, com tempo determinado, horário marcado na agenda, então, e com resultados bem favoráveis, principalmente para pacientes que são mais de longe, a gente consegue ter um resultado bem bom dessa avaliação. Tá certo, doutor Rodrigo, muito obrigada pela vinda. Eu que agradeço. Informações. Obrigado.